informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, já iniciou os preparativos para o Enem 2021. São muitos os desafios. Também são muitas pessoas trabalhando para garantir que você faça suas provas com segurança. A gente sabe a importância do Enem para a sua vida e para o país. Faça sua inscrição de 30 de junho a 14 de julho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira, a Ponte Preta vai enfrentar o Avaí às 19 horas no estádio Moisés Lucarelli. Jogo da 10ª rodada do Brasileirão. Ponte Preta e Avaí. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. Alberto Sarmento tem boas condições, o motorista não perde tempo até a chegada ao Balão do Castelo. Marechal Rondon, com boas condições, também são boas as condições na Francisco José de Camargo Andrade. Dica do dia NexGard. O sabor da vitória contra pulgas e carrapatos é delicioso. NexGard é um tablete mastigável sabor carne que protege cães contra pulgas e carrapatos. Seu cão merece esse sabor. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Júlio Nascimento. 11h33. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Um abraço para você também que está no YouTube, no Facebook, nos aplicativos Band Rádios, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pois não há fronteiras pela internet. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Vamos juntos até 12h30, atualizando informações do time do seu coração aqui com toda a equipe de Carlos Batista. E o primeiro destaque do nossa área que vai aqui pro ar é do Guarani. Chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Outro pra você, Júlio. Tudo bem comigo, Júlio? Tudo bem por aí, Marquinhos. Júlio, um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Que vitória do Guarani em cima do Brusque, hein, Júlio? Além do placar que foi muito bom, o Guarani mostrou um futebol convincente. E mais uma vez, Regis acabou esmirilhando. O Guarani chegou a 13 pontos na tábua de classificação. Sexta-feira tem jogo contra o Londrina fora de casa. E daqui a pouco, a palavra do técnico Daniel Paulista. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta na voz de Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia. Grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Macaca ficou no empate no último sábado com o Vila lá em Goiânia, 0-0. Com o ponto conquistado, a Ponte deixou a lanterna, mas não saiu da zona do rebaixamento da B-Zona. E amanhã, a Macaca já entra em campo novamente. Encara o Avaí no Moisés Lucarelli. Cleilton está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Camilo é dúvida. A opinião do Nossa Área com Carlos Henrique, o bate pesado. Abraço para você, CH. Oi, Júlio. Um grande abraço a você também. O Campeonato Brasileiro da Série A tá pegando fogo. O Bragantino ganhou fora de casa do São Paulo, é o líder do campeonato com 21 pontos, que tem como vice-líder o Atlético Paranaense, o Palmeiras em terceiro e o Atlético Mineiro agora em quarto. E lá embaixo, os 4 últimos têm 2 campeões mundiais, São Paulo, Cuiabá, Chapecoense e o Grêmio, que mandou embora o Thiago Nunes, é o último colocado com 2 pontos.
Você manda seu recado, sua participação pelo nosso WhatsApp 971021493. Nossa área no ar com os trabalhos técnicos de Leandro Renato. Trânsito. Campinas Montemor apresenta boas condições nos dois sentidos. Motorista não perde tempo no Trevo da Bosch, também pela Avenida Lix da Cunha, nos dois sentidos são boas as condições. Invista no seu futuro, faça consórcio na Embracon, seu carro novo ou imóvel com plano sob medida. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Embracon, porque sonhar não tem limites. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vamos com informações no Guarani, segunda-feira de muito sorriso para os torcedores bugrinos, todos eles contentes e satisfeitos com a goleada do Guarani contra o Brusque ontem no Brinco de Ouro, né, Marquinhos? Cadê o Marquinhos para nos atualizar informações do Guarani? Aliás, o problema é aquela pecinha que fica atrás aqui do botão, viu, Júlio? Entendo. O Bugrão arrebentou a garganta de @narrador Júlio ontem também. Não é fácil não, Júlio. Novamente um abraço para você, né, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Importantíssima, né, a vitória do Guarani, não somente pelo placar dilatado, né, o Bugre jogando muito bem diante da equipe do Brusque, mas pelo futebol apresentado pela equipe do Guarani. Aliás, com um ataque funcionando muito bem. Para o técnico Daniel Paulista, este é o DNA do Guarani, para atacar. Bom, acho que é uma característica que a equipe vem desenvolvendo, até pela característica também individual de cada atleta, e acho que a gente prioriza também isso, independente se a gente joga dentro ou fora de casa, a busca sempre pelo gol é constante. É lógico que estratégias mudam jogo a jogo, né? Cada equipe adversária ela se posta de uma maneira, então a gente tenta atingir os pontos que a gente entende que são vulneráveis dos adversários para que a gente possa ter sucesso dentro da partida. Acho que hoje a gente conseguiu muito em cima disso, né, de ter uma equipe que se aproximou muito no setor ofensivo, né, foram muitas triangulações, muitas trocas de passes que envolveram o adversário e a gente criou inúmeras oportunidades com praticamente quase que todos os nossos jogadores participando ativamente das jogadas. Então, assim, estou muito satisfeito com o que a equipe vem apresentando, da maneira como a equipe vem se portando, do crescimento que a equipe vem mostrando. Acho que isso é extremamente importante. A equipe hoje atingiu, é o segundo melhor ataque da competição, então mostra que está funcionando. E aí eu vou chamar a atenção também que quando a gente fala de ataque, a gente também tem que enaltecer o sistema defensivo, porque as jogadas se iniciam na construção. Então ela começa lá com o Gabriel, ela passa pelos zagueiros, pelos volantes e termina ali no último terço do campo. Então a equipe está muito bem nesse momento, mas ainda tem muita coisa para corrigir, muita coisa para evoluir. Eu acho que o trabalho está sendo bem feito, né? Tá todo mundo de parabéns, entendendo a metodologia, entendendo aquilo que a gente tenta passar para eles e acreditando que a gente pode sempre ser melhor. E é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando. Agora descansar e a partir de amanhã já pensar no nosso próximo jogo. Daniel, o Guarani hoje tem o segundo melhor ataque da competição, né? Mostra inclusive que tem condições para ampliar estes números. Mas a zaga, na sua opinião, é o grande ponto negativo da equipe? É onde o Guarani precisa melhorar também os números? Não, eu acho que não é porque nós ganhamos o jogo hoje da maneira como foi o jogo que a gente não tem erros. Eu acho que a gente tem erros em todos os setores, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Lembrar que o sistema defensivo não é formado somente pelos jogadores com características de marcação, todos participam também, como também todos participam na hora ofensiva. É uma situação que a gente tenta corrigir jogo a jogo, né? Mas de uma maneira geral a gente procura não sofrer gols, procura neutralizar as qualidades do adversário. Hoje a gente acabou sofrendo um gol também numa bola que houve um desvio ali no meio do caminho, mas ele aconteceu. É lógico que a gente tem que procurar sempre minimizar esses gols. A gente sabe que eles vão acontecer, não tem jeito, né? Faz parte do futebol, mas o quanto que a gente minimizar a quantidade de gols sofridos, com certeza a gente vai estar sempre se aproximando mais das vitórias. O treinador foi questionado sobre os rendimentos de Andrigo, Alan Victor e Lucão do Break.
Olha, eu acredito muito no potencial do grupo, né? E a gente trabalha todos os atletas, independente se estão jogando, iniciando no momento, ou se estão esperando uma oportunidade, o trabalho é o mesmo para todos, né? E a gente procura ter muita coerência e transparência sempre nas decisões que a gente acaba tomando. Eu acho que todos os atletas estão tendo oportunidade, é lógico que alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas isso não significa que esses atletas que hoje estão tendo menos oportunidade não fazem parte do processo, pelo contrário, são extremamente importantes também, porque o campeonato ele é muito longo, ele vai exigir do nosso grupo superação, ele vai exigir uma determinação muito grande e sempre quando as oportunidades aparecerem, você tem que estar pronto para aproveitar. De uma maneira geral, estou muito satisfeito com esse rodízio que vem acontecendo, todos os jogadores vêm tendo oportunidades, eu tenho certeza que a sequência de jogos, que ela é muito curta entre uma partida e outra, faz com que a gente mude sempre as peças e o jogador tem que estar pronto, porque a oportunidade ela não avisa quando ela chega, ela bate na sua porta e você tem que estar preparado para poder aproveitar. Se foi ou não irresponsabilidade da comissão técnica ao escalar o zagueiro Carlão, que voltou de contusão, o treinador respondeu. De maneira nenhuma, acho que a sua pergunta é um pouco equivocada. Eu acho que a gente tem coerência, a gente trabalha aqui com dados, com muita responsabilidade em tudo aquilo que a gente faz, não só a parte da comissão técnica, mas tenho certeza que o departamento nosso é extremamente capacitado. O Carlão, na primeira expectativa de lesão que se imaginava após o jogo do Remo, ela não se concretizou, né? Ele teve acho que uma inflamação em outra situação, ficou fazendo tratamento alguns dias e teve uma evolução muito grande. Então, assim, foi um jogador que foi tratado da maneira correta, da maneira como tinha que ter sido feita. Foi um atleta que fez 4 períodos de treinamentos antes de estar à disposição para a partida de hoje. E é um atleta que ficou inativo em torno de 6 dias. Então, um espaço muito curto para que se houvesse uma preservação maior ou então para que se tivesse um trabalho físico maior, né? Já que ele fez 4 trabalhos totalmente integrados com todos os atletas, de alta intensidade, como sempre fizemos aqui. Agora, lesões, para quem trabalha com futebol de alto rendimento, para quem trabalha com esporte desse nível que nós trabalhamos, todos nós estamos sujeitos a acontecer e vão continuar acontecendo. Então, a gente, é lógico, procura sempre minimizar, fazer trabalhos preventivos, trabalhos de que passe uma maior segurança para que isso diminua a incidência dessas lesões, mas estamos sempre sujeitos a que elas vão acontecer. Infelizmente, hoje aconteceu, eu acredito, ainda não tenho isso definido, mas não tem, acho que, relação com a situação da saída dele do jogo do Remo. Então, assim, vamos aguardar, mas é uma perda considerável e esperamos que o quanto antes ele esteja novamente à disposição para estar nos ajudando dentro de campo. Por que não colocar o zagueiro Titi logo após a contusão de Carlão? O treinador explicou. Olha, nós temos que ter uma leitura, principalmente com relação aos garotos novos da categoria de base, né? Eu acho que o Titi tem um potencial muito grande, vem demonstrando isso. Eu não costumo comentar muito individualmente dos atletas, mas eu acho que, nesse caso, acho que vale o comentário. É um atleta de muito potencial aqui dentro, tem sido trabalhado para que, com o passar do tempo, venha ganhando corpo, venha ganhando uma melhor condição. E naquele momento do início da partida, o entendimento é que nós precisaríamos de atletas um pouco mais experientes, vamos dizer assim, no sentido, né? Atletas um pouco mais rodados, não que a gente não confie no Titi, de maneira nenhuma, até porque ele vem participando ativamente dos jogos, principalmente nos minutos finais, para ganhar essa experiência, já que é um jovem atleta, para que, com o passar do tempo, vai ficando mais cascudo, vai ficando mais senhor das ações e possa nos ajudar mais de uma maneira efetiva, mas confiamos muito no trabalho dele, como também confiamos em outros atletas que a gente vem trabalhando das categorias de base aqui do clube, que fazem parte do nosso elenco. A gente tem um elenco com uma quantidade grande de atletas formados aqui dentro do Guarani e todos têm uma atenção especial para que, nas oportunidades que tiverem, possam estar nos ajudando. Será que o Guarani já tem a cara de Daniel Paulista? O próprio treinador respondeu. Bom, eu acho que o time tem a cara do Guarani, né? Que procura ser um time que joga futebol, procura ser ofensivo no momento que tem que ser ofensivo, num time seguro quando tem que ser mais defensivo, né? Porque o jogo ele é dividido em vários momentos.
em várias fases, e a gente tem que ter essa preparação para poder saber jogar em todos os momentos. Então, assim, a gente está muito satisfeito quanto a isso. E falou sobre a cobrança em cima de Davó. Olha, eu cobro todos os jogadores, né? É lógico que em determinados momentos do jogo, alguns são mais cobrados, né, por alguma outra situação, mas a confiança e o acreditar em todos os atletas que a gente tem sob o nosso comando, ela é absoluta, né? Todos os atletas sabem disso. Todos os atletas são preparados para isso. De uma maneira geral, não só o Davó, mas como todos os jogadores vêm cumprindo muito bem o papel para a equipe, que tem que ser sempre colocada em primeiro lugar, porque a equipe estando bem, o coletivo estando bem, o individual começa a aparecer. Sobre o Davó fazer gol ou não, eu tenho certeza que daqui a pouco a bola, como dele e outros atletas também, vai acontecer. Eu acho que o mais importante é a gente estar criando as alternativas, criando as possibilidades e fazendo o que a gente precisa para, como fizemos hoje no jogo, sair vencedor. Bom, Júlio, aí a palavra do técnico Daniel Paulista, né, depois da vitória do Guarani 4-1 em cima do Brusque. O fato negativo, Júlio, e a informação que eu recebi é que não é a mesma contusão do Carlão. O jogador tinha contusões no joelho e também no tornozelo, né, ambos na perna direita, e agora a nova contusão é na panturrilha. Pelo menos essa é a informação, e a gente aguarda depois a reapresentação do time para sabermos a real contusão ou a gravidade desta contusão. Guarani voltará a jogar sexta-feira, às 7h, contra o Londrina, no Estádio do Café. E aí, se o Carlão não tiver condições, como o Titi entrou, e aí foi respondido pelo treinador, pode ser que o Titi ganhe realmente a oportunidade para ser titular, né, Júlio? E aí, Carlos Henrique, o Bate Pesado, falando primeiro sobre a vitória do Guarani 4-1 contra o Brusque, com o primeiro tempo impecável. Guarani, com 30 minutos, vencia por 3-0, confirma a segunda vitória em casa nesta Série B, CH. Não dá para contestar, aplicando um futebol bem ofensivo, né, como é característica do time do Daniel Paulista, um time equilibrado. Marcou, quando você marca gols logo no início de cada tempo, fica mais fácil a situação, né? Você descarrega aquela situação emocional e acaba comandando também no placar, além de jogar em casa a partida. Foi assim no primeiro tempo, foi assim no segundo. Evidentemente que tiveram outros aspectos. Os 4 caras de ataque, mais o lateral direito do Guarani, jogaram muito bem. Especialmente o Regis, que fez 2 gols e jogou um primeiro tempo muito acima da média. Então, gostei do Júlio César, gostei do Sávio, que fez um partidaço. Diogo fez um grande jogo do lado direito. Na frente, o Davó, apesar de não ter feito gols, eu acho que o trabalho dele é muito, muito positivo. Enfim, sem reparo, eu acho que foi uma vitória construída com competência, não dá para discutir. O Guarani fez 4. Estivesse o Davó e outros jogadores caprichado um pouquinho mais na conclusão, talvez o Guarani teria feito uma vitória histórica no Brinco. Uma vitória de time organizado, de time que está subindo degrau por degrau na competição. Júlio. Pois é, o Guarani chega a 13 pontos na competição, joga agora fora de casa na sexta-feira contra o Londrina. A gente vai poder projetar durante a semana esse duelo contra o Londrina, as mudanças que o Daniel Paulista vai precisar fazer. Mas antes, deixa eu atender aqui os ouvintes da Bandeirantes pelo nosso WhatsApp. Mesmo jogando com a menos, o Guarani jogou muito. O Zezinho de Guarulhos está dizendo que o Guarani jogou com a menos porque o Índio estava em campo, né? O Rocha Neto está dizendo aqui que a zaga vai ser Thales e Ronaldo Alves. E deve ser isso mesmo, né? O Thales volta de suspensão, deve ser Ronaldo Alves. E o Thales não com o Titi. O Carlos Cavalcante, lei do ex dos atacantes, tem gol. Lei do ex-goleiro toma gols. Tá se referindo ao Jefferson Paulino, né? Que volta do Paulino no Brinco em CH. 4 gols. Deus do céu, já ia dizer Arnaldo. Foi bastante mesmo, mas foi construído com absoluta competência e, para mim, os 4 gols que o Paulino tomou não teve culpa em nenhum dos 4, Júlio. O Paulino fez uma defesaça. Talvez tenha sido o melhor momento dele no jogo, numa cobrança de escanteio do Regis. Quase fez um gol olímpico, Regis. Há muito tempo. Aliás, 2 tentativas do Regis, né, Júlio? Exatamente. Uma o zagueiro tirou e na outra o Paulino fez uma grande defesa. Mas foi uma manhã complicada pro Gé Paulino. O Edson tá escrevendo aqui: o Guarani precisa de zagueiros urgente, pois o Carlão
é podre, né? Tá dizendo aqui que o Carlão se machuca muito. Não gosto desse termo não, viu, Edson? E até quando vamos aguentar o Índio, pelo amor de Deus? Por que não a Corse? Então tem que contratar volante. Índio tem que ir embora. Agora temos lateral direito, escreve aqui o Zezinho. Bom dia, gostei demais do Guarani ontem, só não entendo por que essa teimosia com o Índio. Parece que está no contrato que ele tem que jogar todos os jogos. Ontem era um jogo para pôr o Acorce sem medo, mas entra o Índio que não acrescenta nada ao time. Abraços, Vieira. O técnico Daniel Paulista foi bastante questionado, o Marquinhos fez o trabalho aí, colocou inclusive 2 respostas. Ele foi muito questionado sobre a entrada do Índio e não o Titi, né? No caso, não foi nem a questão do Pedro Acorce, e sim o Titi. E ele disse, né, CH, a justificativa do Daniel Paulista é que ele queria um jogador mais experiente. Aí, nesse caso, o Índio, das opções dele, seria esse jogador mais experiente para entrar no jogo. Mas vocês comentavam, né? O Índio entrou muito mal ontem. Entrou. Eu já não quero mais insistir nessa colocação, porque a gente fica repetitivo e cansativo também, né? Todo dia falando a mesma coisa. Eu acho que todo mundo já viu, né? Mas eu entendo que o Daniel está construindo o trabalho dele e ele tem lá as justificativas que ele tem, e todo treinador ele tem algumas preferências que nem sempre ele consegue explicar, né? Mas como ele está 1 mês e um pouquinho aí na frente do time e ele não está com o trabalho pronto, o Guarani está construindo, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe o time titular do Guarani, né? De cor. E a torcida também sabe. Isso é trabalho do treinador. Então, eu tenho visto o trabalho do Daniel Paulista como muito coerente. Precisa ser coerente e vitorioso para a torcida e para nós também. Mas, por enquanto, ele está no caminho correto. Está dando certo o que ele está fazendo. Então, diante de tudo, como ele está construindo, ele também tem que conhecer mais o Acorce. E essa é uma justificativa não muito... Eu não concordo com ela. Mas eu tenho que entender uma outra situação. No jogo em Minas Gerais contra o Cruzeiro, a zaga não foi bem. E ele foi obrigado, não é? Num determinado momento, por causa da contusão. A escalação do Carlão explica a entrada do Índio. Eu vou tentar desenvolver. Eu não estou defendendo o Daniel, não. Eu estou querendo entender o que ele está fazendo. Porque não é possível que ele seja tão cabeça dura assim. Mas pode ser que seja mesmo. O Carlão entrou não 100% fisicamente. Tanto é que a condição precária física acabou contundindo a panturrilha do jogador, que não tem nada a ver com a contusão que o tirou da partida, das últimas partidas, tirando essa do Guarani, certo? Ele teve que deslocar o Bruno Silva para a zaga ao lado de um zagueiro que não tem a confiança de todos, que é o Ronaldo Alves. Aí ele meteu ali o Bruno Silva, não é? Para ser parceiro do Ronaldo Alves, que a coisa a gente não sabe se funciona muito, por causa do Ronaldo Alves na zaga. Aí ele vai colocar mais um garoto ali, então é uma questão de não tem nenhum, então, por exemplo, eu acho que se o Persson tivesse condição física, entrava o Persson, não entrava o Índio. E agora daqui para frente, com o Persson entrando em condição, indo para as partidas, nós vamos ver realmente se o treinador é cabeça dura, se ele é teimoso de ficar insistindo no Índio, que ninguém aguenta mais, porque aí ele vai ter uma opção inclusive de um toque de bola mais elaborado. O Persson, se caprichar, ele vira titular desse time aí. Rodrigo Andrade que abra o olho, não é? Porque ele saiu, ele se machucou jogando bem. Você se lembra disso, né, Júlio? Sim. Então, diante desse contexto que eu quero tentar entender o que ele está fazendo com o Índio, mas que ele está insistindo demais, tá. O Anselmo escreve aqui, já o Corinthians vem, leva uns 3 do Guarani, querem apostar, principalmente o Regis. O Regis, acho difícil voltar pro Corinthians, né? Depois da passagem dele em 2019, acho que não é uma opção não, viu, Anselmo? É um jogador que está fazendo a diferença nas vitórias. Um jogador está fazendo a diferença nas vitórias. Quando esse jogador não render mais, aí vão ver que o time tem carência principalmente no gol. Mas quem é que é o jogador? E alguns repórteres ficam pegando no pé do Davó por não estar fazendo gols, mas é um jogador que se movimenta muito no ataque, participa dos gols do Guarani. Por que esses repórteres não falam do Júlio César, que faz 11 jogos que não faz um gol nem participa? É o Marcelo. O problema de goleiro do Guarani são os treinadores. O Mesquita entrou pela primeira vez como titular, deu conta do recado. Saía do gol, cortava os cruzamentos.
E agora o seu Mesquita não sai em nenhum cruzamento, está inseguro e deixando a defesa preocupada, escreve aqui o Edson. Matheus Neri, vem ou não vem? Escreve aqui o Zé Carlos de Hortolândia. Acho que complicou a situação do Neres aí, Marquinhos. Júlio, a gente tinha a informação, né? Mas que o atleta já teria até se desligado da equipe do Cruzeiro. Mas como diz o filósofo, vamos aguardar, Júlio. Tá demorando muito, né? Estranho. Bom dia. Mas assim aconteceu com o Diogo Matheus também, né? Verdade, bem lembrado. O nosso ouvinte aqui tem que contratar um atacante urgente, porque o Lucão do Break é uma múmia. Escreve aqui o Aldo Liz. Mas a bola entra no decorrer do jogo e a bola não chega, Júlio. Vai fazer o quê também? Tá um pouquinho fora de forma. Mas tá fora de forma, hein, gente? Não, tá fora de forma. Não dá. Eu assustei vendo ele de novo. Já tá um tempinho aí, hein? A movimentação do Lucão do Break é meio esquisita mesmo. Melhor é esperar o rapaz entrar em forma, porque tá muito distante do Davó. Tô falando... Nem tô discutindo parte técnica. A parte física é gigantesca a distância, infelizmente. Se o Júlio César... falem do marcador de lateral Júlio César. Se o Júlio César continuar assim, o Tite vai convocá-lo para a seleção. Robson Oliveira. Gostei da crítica construtiva ao Tite, hein? E o Tite que gosta dessa coisa aí de que ponta tem que marcar lateral. Júlio César tem esse papel tático mesmo. Bom dia, Júlio CH. Minha opinião é que familiares de reservas mandam mensagem para valorizar. Os amigos também mandam. Abraço, Luiz. Será que ele está dizendo que os parentes ligam aqui no nosso WhatsApp, Júlio? E aí para elogiar o atleta? Mas que atleta? Não Qualquer sei. Só foi tentei interpretar o que ele disse. Pode ser. Minha opinião é que familiares de reservas mandam mensagens para valorizar. Acho que é isso, né? Tá dizendo aqui, de repente... É que não tá vindo ninguém na minha cabeça de um jogador reserva do Guarani que eu tenha lido aqui alguma mensagem de valorização. Mas tá aí, Luiz. Tá registrado sua mensagem, viu? Será que ele tá falando alguma coisa do Acorce? Bom, eu não... Pode ser. O Acorce é bastante solicitado aqui. O Acorce e o Titi, né? Pode ser, CH. São dois jogadores da cidade, né? Campineiros, tem familiares aqui. Você foi bem. Me deu uma luz aqui. Obrigado, CH. O passe do Regis é do Guarani ou ele está emprestado? Sabem a multa? Eduardo Lacerda tá questionando aqui. O Regis estava sem contrato, né, Marquinhos? Ele estava no mercado, né? Não, ele estava no mercado, né? Não tinha mais nenhum vínculo com o Cruzeiro e assinou até o final do campeonato. O Regis, ele termina o contrato com o Cruzeiro em dezembro, fica um mês sem clube, estava lá no mercado e o Guarani foi lá e contratou. Não está emprestado não, é do Guarani. Mas acho até que não tem essa questão de passe, viu, Eduardo? Como não foi uma compra, foi um vínculo de um jogador livre, acho que não tem passe, não. Tenho essa impressão. Deve ser um contrato até o final do campeonato, provavelmente, sem essa questão do passe. Muito difícil ter isso. Quando o Persson pode voltar? Pergunta aqui o Fábio Gomes. Aí a questão do ritmo de jogo, né? Clinicamente, graças a Deus, está recuperado. Aí depende do atleta, do aprimoramento físico, mas está liberado, Júlio. Que atuação ridícula do Jefferson Paulino. Grande Alex mandando a mensagem aqui. Não teve muito o que fazer não, né? Tirando ali o gol do Diogo Matheus, que eu achei que ele deu um salto um pouquinho pra trás, né? Um posicionamento meio esquisito. Acho que os outros gols, totalmente méritos dos atacantes, né? O mérito foi dos jogadores do Guarani. Como defender, né, Júlio? É isso aí, né? O Guarani tava muito inspirado ontem, né, Marquinhos? O ataque do Guarani ontem tava um negócio de louco. De falar, é o que tinha pra ontem. Inclusive o Guarani teve 2 bolas na trave, teve uma grande chance com o Alan Vitor. Poderia ter sido 6, 5, facilmente, né? Foi uma grande partida de fato do ataque do Guarani mesmo. O Quilombo Grino, esse tal de Lucão do Break, foi uma contratação furada, é grosso. Vai lá, até voltar a fazer gol, mas é isso aí. Bom dia, gosto muito dos comentários do CH, mas discordo do regular pro Júlio César. Justiça seja feita, o atacante fez uma baita partida, tanto atacando como recompondo. Foi o motorzinho do time e foi muito chato pros adversários. Escreve aqui o grande Renato. Obrigado pela mensagem, viu, Renato? Então, eu aceito a crítica. Eu acho que é uma questão de ponto de vista. Essa coisa de você escalar atacante para ser elogiado, para marcar a descida de lateral adversário, é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade de concordar. Então eu acho um grande desperdício. Sabe por quê? Porque o centroavante normalmente é muito marcado,
O meia tem que jogar eu tô falando do Regis, tá? Na zona mais povoada e mais difícil de jogar. E quando o segundo atacante não vai bem, o Sávio foi bem ontem, você fica estéril na frente. Sabe como é que é? Eu penso o futebol diferente. No meu time joga o Alanzinho, por exemplo, não joga o Júlio César, mas é uma questão de ponto de vista e de fatos, né? O Guarani está fazendo pontuação, o trabalho está sendo bem feito, eu estou elogiando o trabalho do Daniel Paulista e não estou contestando. Então eu não consigo enxergar muito mérito nisso, apesar de ter o mérito. Ele realmente fez uma partida muito regular e importante, mas eu ainda prefiro um cara mais incisivo, um cara mais participativo das jogadas de gol, não de composição. Afinal de contas, tem 2 volantes, 2 zagueiros, ele prendeu o Bidu ontem, aí você prende mais um atacante. Agora não dá para discutir, né? O cara jogou desse jeito e ganhou de 4-1. Como é que eu vou contestar? Contra fato não há argumento. Um abraço aqui pro Paulo César, Peroni da Vila Nogueira, Regis o Demolidor, o Álvaro Gurgueira tá dizendo aqui que o Júlio César é importante, porque tem um trabalho tático fundamental. Obrigado, Álvaro. Já o Regis vai embora, pode esperar. Escreve aqui o Marcelo Corrêa. Olha, sinceramente eu não acredito muito nessa tese não, viu, gente? Eu sei que o Regis está muito valorizado e faz um baita campeonato. Para mim é um dos protagonistas desse campeonato da Série B. Top 5 fácil de jogadores que vivem grande momento na Série B. Fácil. O Regis tá jogando muita bola. Mas assim, o mercado do Regis hoje é a Série B, porque ele é um jogador acima da divisão. E na Série A, não sei se o Regis hoje teria espaço, porque os times estão com elencos superlotados, né? O Regis, por exemplo, ele não é um jogador top 10 Série A. Ele é da intermediária para baixo, né? Ele encaixa muito time que tá ali na parte intermediária, ali que vai brigar contra o rebaixamento. É um jogador que tem esse mercado. Só que esses elencos estão superlotados. Eu acho que dificilmente o Regis, para sorte do Guarani, porque ele vai colaborar muito na sequência da temporada, ele deixa o Guarani. Mas aí para a próxima temporada é uma outra história, né? Ontem a gente estava falando do Edu do Brusque, por exemplo, que essa Série B vai valorizar muito o jogador. O mesmo vai acontecer com o Regis. Se o Guarani conseguir segurar o Regis para 2022, vai ser o reforço dentro do próprio elenco. Mas acho muito difícil, tendo um pouquinho de conhecimento do histórico de mercado, como se movimentam os times. Eu particularmente não acredito na saída do Regis nesta temporada, não. Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? Só chamar, Júlio. E agora eu vou tomar um café Pacaembu aqui no nosso intervalo. E você também pode comprar o seu café Pacaembu. Você que gosta do café Pacaembu, não estava encontrando em Campinas, o café Pacaembu está nos principais supermercados. E você que não conhece, mas é apaixonado por café, eu recomendo também, porque o café Pacaembu é feito com grãos selecionados, com processos tecnológicos e automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente, por isso recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e muito mais sabor. A qualidade faz a tradição e o café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o café Pacaembu nos mercados Covabra, Dalbem, Enxuto, Extra, Galassi e Gamacro Itaquaral. Tem café Pacaembu nos principais supermercados da cidade. Quem conhece agora pode encontrar em Campinas e você que não conhece pode experimentar. Café Pacaembu, aproximando gerações. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Na rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico 5-0 no Operário, o Curitiba venceu o Remo 2-1, o Vasco derrotou Confiança por 1-0, o CRB venceu o CSA 1-0.
Sampaio derrotou Londrina 1-0. Brasil e Cruzeiro empataram 0-0. Avaí empatou com Botafogo 1-1. Vitória e Goiás 1-1. Ponte Preta e Vila Nova 0-0. O Guarani goleou o Brusque 4-1. Náutico 21 pontos, é o líder. Curitiba 19. Sampaio 18. Goiás 16. É o G4. Guarani é o 8º colocado com 13 pontos. Na zona de rebaixamento, Brasil, Ponte Preta e Londrina e Remo, todo mundo com 7 pontos. A Teleanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Kit Gabinete Saveiro, 2 portas com cubo e espelho, branca Vengue, Selite, por apenas R$ 399,90. E tem mais. Misturador de mesa para lavatório Up, Selite, por apenas R$ 399,90. Ofertas válidas até o dia 8 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Teleanorte, viva a sua casa. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Teleanorte. A Teleanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse teleanorte.com.br e aproveite. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, que jogou no final de semana, no sabadão, né, contra o Vila no Oba, 0-0. E não tem muito tempo não, porque amanhã já tem jogo, 7 da noite, Ponte Preta e Avaí, Antônio Lupe. É verdade, Júlio. A Ponte Preta voltou de Goiânia ontem, né, após esse empate com o Vila. Empate com pouca ou quase sem nenhuma emoção na partida. Sábado à noite, tenho certeza que muitos torcedores que estavam ouvindo o radinho da Bandeirantes estavam acordados por conta da emoção da narração de Leandro Bolles, porque no jogo mesmo a situação foi complicada. Só para se ter noção, foram 4 finalizações certas no jogo todo das duas equipes. 3 pelo Vila Nova e uma só da Ponte Preta. Então, muito pouco questões ofensivas na partida, e a Ponte, com empate em 0-0, voltou de Goiânia com 1 ponto, saiu da lanterna, mas ainda permanece na zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Gilson Kleina avaliou esse empate e falou sobre as modificações e também sobre a falta de gols dos atletas que estão no setor de frente. Não, a gente não pode achar que o empate é bom. Nas circunstâncias que a equipe está vindo, né, de 6 pontos, você somar 4, então acho que é de grande valia. Eu acho que a gente tem que olhar no todo, no contexto. Você ganhar dentro de casa e empatar fora, isso é uma pontuação. Se você conseguir confirmar a vitória no próximo jogo dentro de casa, você sabe que esse ponto aqui ele passa a ser de suma importância, né? De grande importância você levar um ponto para Campinas. E a mesma situação é a gente poder, né, tentar conseguir uma sequência de resultado positivo. É isso que a gente está buscando, por mais, né, aquilo que eu sempre falo, a nossa equipe ainda são jogadores que estão estreando, são uma equipe que está em construção, jogadores que estão se conhecendo, mas é uma situação que eu tenho certeza, né, pela evolução,
que é uma equipe que vai crescer muito tecnicamente. Nós estamos trabalhando para que os atacantes possam fazer gol, né? No último jogo teve o gol do Thales e o gol do Moisés. Claro que o Rodrigão, como é matador, um jogador que é acostumado a fazer gol, né, incomoda, né? Claro que é um jogador que quer fazer seu primeiro gol, mas o mais importante é a vitória da Ponte Preta. Eu não concordo que nós jogamos no contra-ataque no primeiro tempo. Eu acho que nós conseguimos fazer aquilo que a estratégia, porque eles tentavam preencher o meio campo para balançar e a bola entrava no Moisés, nós tínhamos o confronto. Tanto é que o primeiro gol quase sai, uma jogada com o Moisés consegue o duelo, né? E a bola quase o Rodrigão faz. É uma bola que foi dar assistência para o Rodrigão, a bola estava entrando no pé do Richard também, então foi uma jogada que nós trabalhamos, ela rodava, e quando ela rodava entrava no Richard ou entrava no Moisés, nós tínhamos 1 para 1. No segundo tempo eles mudaram, fizeram uma dobra em cima do Moisés e também tentaram fazer um sanduíche pro Rodrigão, mas também veio o desgaste, né? Então, um jogo quarta-feira que foi um jogo muito puxado em todos os aspectos, né? Tanto físico, emocional, e nós tivemos uma recuperação um pouquinho tardia, porque sexta de manhã que nós treinamos ainda não tinha dado, né, o tempo de recuperação necessário, mas nós posicionamos, tivemos a viagem, eu acho que a equipe ela soube suportar. Segundo tempo eles colocaram mais volume, mas eles não tinham um atacante de referência. Então eles tinham aquela movimentação, a bola entrava pelo lado, eles criavam uma superioridade pelo lado, mas não era contundente, né? Eles não conseguiam ser efetivos, eles jogavam jogadas pelo lado, tentando alçar essa bola para tentar pegar o Kevin ou o Felipe, né? Para tentar fazer um cabeceio nessa situação do segundo pau. Nós fomos fazendo as trocas, né? Tentando fazer a pressão. Eu acho que a equipe ela não conseguiu segurar essa bola para que nós pudéssemos trabalhar. Tanto é que nós não tivemos o maior número de finalizações, mas nós tivemos as melhores oportunidades, ao meu ver, né? Então, com o Moisés, que eu falei, no segundo tempo aqui com o Richard, com a entrada um arremate do Dauan. Então nós podíamos ter aberto o placar normal, né? O Vila, por ter tido 2 dias a mais de recuperação, eles colocaram um volume a mais. A gente soube dosar, soube posicionar. O tempo que faz, a gente está tentando trabalhar essa situação, de a gente poder alimentar, poder ter um pouquinho mais de poder ofensivo. Aconteceu nos outros jogos, mas hoje, alguns fatores. Primeiro que eles fizeram uma situação no segundo tempo de marcação, e depois que nós tivemos o desgaste que a gente foi trocando os atletas. A substituição do Camilo foi porque ele sentiu uma pontada no joelho. Então, o Camilo mesmo nos procurou no intervalo e veio me procurar. Então, nós já fizemos a substituição do Thales, porque o Thales estava entrando bem. Como nós tivemos muito pouco tempo de trabalho, nós mantivemos a equipe. A recuperação dele foi normal, mas infelizmente no aquecimento, ele me relatou que sentiu um pouquinho pesado o joelho, então a gente achou melhor falar. A situação do Moisés o Moisés é um jogador de desafogo, verticaliza toda hora. Se vocês começarem a entender, começou a ter uma dobra no segundo tempo, eles tinham uma saída de 3, a bola começou a entrar muito no lado direito, o Moisés se doou, se comprometeu, e aí começou a ter um desgaste. Eu entendi que começou a ter uma dobra em cima do Felipe. Então a gente só colocou o Richard, mas o Richard também com desgaste. Nós fizemos o Fecim e depois a entrada do Juan, porque eu estava com o André com cartão amarelo, o Cleus com cartão amarelo, ele colocou mais um jogador. Praticamente nós estávamos sem sobra na última linha, então a gente nos precaveu, a gente achou melhor ter essa cautela, terminar forte, já que não conseguimos fazer os 3 pontos. Importante levar 1 ponto. Bom, e essa situação do treinamento, né? A Ponte hoje só tem mais uma atividade que acontece no período da tarde para o duelo contra o Avaí amanhã às 7 horas da noite. O Cleilton, zagueiro, está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo e abre aí a possibilidade ou da volta do Juan Renato, ou Fábio Sanches, ou Gustavo Cipriano, a última contratação da Ponte para o sistema defensivo. E fica a expectativa se o Camilo vai ou não reunir condições de jogo. Porque, como disse o próprio técnico Gilson Kleina na sua entrevista coletiva, o Camilo sentiu ali uma pontada no joelho e vai ser reavaliado. E se ele treinar hoje, deve ser mantido. Se não, aí fica fora do duelo contra o Avaí amanhã às 7 horas no Moisés Lucarelli. Júlio. E aí, CH, a Ponte Preta ficou no empate 0-0 com o Vila, chega a 7 pontos e amanhã já tem o Avaí pela frente, CH. O duro é a situação, né, geral. O ideal seria a vitória, mas não dá para ser desprezado, não. O jogo mostrou bastante dificuldade de começo, depois o time se acertou. A dificuldade voltou um pouco no segundo tempo, mas eu acho que houve... O time está se recuperando, né? O Gilson está querendo montar um time ainda. Você veja que essa notícia a gente não tinha, né, do Camilo. Tomara que não seja nada que possa preocupar para a sequência.
apesar dele não ter jogado bem, né? Isso explica o mau futebol dele no primeiro tempo. Eu até solicitei a saída dele, não no intervalo do jogo, mas era uma peça destoante. Ele não estava participando do jogo e nitidamente ele estava incomodado com dores. Então isso explica, né? Parte da situação explica, evidentemente. E o Tales entrou mal no jogo. Ou não entrou no ritmo que precisava. Eu acho que a Ponte competiu. O Vila também não fez uma partida muito legal. A Ponte concluiu pouco pro gol. O Lupe trouxe os números aí. Eu acho que tá ok. Não dá para ficar lamentando não, porque eu repito, eu ainda não consigo enxergar um time pronto. Ele está ajustando, ele nitidamente encostou alguns jogadores mais experientes e está tentando colocar jogadores que nem ele nem a gente tem certeza que vão funcionar. Então, diante do contexto total, para ser bem objetivo, eu acho que o ponto foi legal, mas quero dizer que se não ganhar amanhã do Avaí, a coisa fica mais complicada. Então o ponto fora de casa contra o Vila vai ser legal, mais do que ok, se amanhã a equipe venceu o Avaí. Bom, deixa eu atender aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Algumas reclamações para Gilson Kleina, viu? O Paulo Chácara da Barra, o Kleina só joga para não perder. Ponta para ele é marcar a lateral. Registrado aqui, Paulo, é duro ver o Kleina exaltando o péssimo futebol apresentado pela Ponte. Tá sempre comentando o jogo que ninguém vê. Manda aqui o Rui. E o Barroca voando na Série A. Mais uma vacilada da Ponte. Abraços, Fernando. Mas aí, Fernando, a torcida tem que assumir um pouquinho dessa responsabilidade aí, né? Porque muito da Ponte não ter fechado com o Barroca, e ninguém tá dizendo aqui que daria certo, né? Porque o C não existe. Mas muito da Ponte não ter fechado foi pela rejeição da torcida. E o Atlético Goianiense, com o Barroca, tá apresentando futebol muito interessante. Inclusive, detonou o Corinthians na Copa do Brasil. Mas obrigado pela mensagem, Fernando. E ganhou do Grêmio ontem. Pois é, tá jogando muito bem. Acima dos resultados, eu gosto sempre de ver desempenho quando assim vai analisar técnico. E o Barroca tem um time muito interessante no Atlético lá. Mas o material que ele tem lá é diferente do que ele teria na Ponte. O Tandy Negrão, eu não entendo o Retran Kleina, pois ele coloca o tal Fecim, que não joga nada, todo jogo, e não coloca mais o Renatinho, mesmo sem forma física, faz mais do que o Fecim. E outra, por que tira o Moisés do jogo, sendo que ele é o melhor jogador que temos? Faz aqui os questionamentos do Tandy Negrão. Eu me lembro bem que no intervalo do jogo, né, muita gente questionou a saída do Camilo, e eu também achei que o Kleina foi muito radical, e agora a resposta veio. A gente não sabe o que tem por trás também. Eu acho que o time precisa melhorar desempenho, eu não estou satisfeito com o que eu estou vendo, mas diante do cenário recente agora, eu acho que aos poucos ele está recuperando o time. Agora a torcida tem que saber da realidade, né? A realidade deste ano, tecnicamente falando, de grupo, ela é muito limitada. O time é muito limitado. Esse time aí da Ponte, quando ele se acertar, ele vai brigar para permanecer. Nada mais no campeonato. Se acontecer um milagre, vai ser chamado de milagre. Que é milagre mesmo. E com esse time aí, a Ponte vai brigar na parte intermediária no máximo nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O Caio Queiroz está dizendo aqui, impressão minha, ou faz tempo que a Ponte não tem um centroavante com a qualidade do Rodrigão. Olha, Caio, centroavante com a qualidade do Rodrigão. Eu ia citar um aqui, mas aí vai causar muita polêmica, né? Qual? Roger. Talvez sim. Talvez sim. Ele foi um dos artilheiros da Série B, se não me engano, de 19, né? Eu acho que o Roger tem uma característica diferente do Rodrigão, né? Sim. Não sei se é essa a comparação do Caio Queiroz, assim, um jogador com o perfil do Rodrigão, que é o pivô, um jogador com bola aérea forte. O Roger eu vejo um pouquinho diferente, né? Até pelo tipo físico dos dois jogadores. Mas é uma resposta aceitável, eu acho. O Roger talvez sim. E tirando o Roger, eu tô navegando aqui, o Wellington Paulista, Borges, essa turma aí de 2016, 2017, talvez. Borges fez parte do campeonato bem na Ponte. Eu pelo menos achei. Eu acho que é essa turma aí, viu, Caio? Ali 2016, 2017, tinha o Borges, o Wellington Paulista fez alguns bons jogos. Se a pergunta é a qualidade do jogador e não a passagem pela Ponte, eu diria isso. Falando em atacante, ontem estava navegando pelas redes sociais e Júnior Santos, o Berimbau,
fez gol lá no Japão. Tá jogando bem lá no Japão. É um dos artilheiros do seu time. E... Do meu time? Do meu time? Que meu time? Não, do time do Berimbau. Ah, tá. Agora sim. Você não torce pra ninguém lá no Japão? Não. Você falou assim, o artilheiro do seu time. Não, seu time eu tava, o sujeito é o Júnior Santos, não é o Júlio Nascimento. Então use o sujeito do Júnior Santos, o time dele, que é o Hiroshima Sanfrecce. Tá amargo hoje, hein? Tá amargo o menino hoje. Ele tá bravo, né? Aqui a gente tem que corrigir ao vivo, entendeu, CH? Aqui, ó. Inclusive, CH, falando em estar bravo, tem um ouvinte bravo com o senhor aqui, ó. O Paulo Guimarães está dizendo que o CH é apaixonado pelo Kleina. Eu só tenho respeito por ele. E a situação é tão crítica na Ponte que eu tô torcendo muito. Podia ser o Zezinho como treinador que eu ia torcer para dar certo. Porque o time montado foi tão ruim e é tão fraco, na minha opinião, que eu tô até concordando com coisas que nem é do meu conceito. Tamanha, porque senão eu vou ficar aqui 15, 20 minutos todo dia só metendo o pau. Então eu definitivamente tomei uma decisão em relação ao trabalho da Ponte, não é do Gilson. Eu tô olhando o copo meio cheio, até sair da confusão. Então vocês podem me cobrar isso. A hora que o time atingir um desempenho regular, aí o chicote vai começar a estralar de novo. Eu tô dando uma segurada, confesso. Não tô concordando com o Gilson, não, senhor. Não é? Tô concordando com o Gilson, não, senhor. Mas entendo a crítica, respeito, vou absorver. Mas por enquanto eu tô com a Ponte, eu tô dando um tempo porque eu olho pro banco de reservas, eu até assusto quando eu vou comentar o jogo da Ponte. Até assusto. Valeu, Antônio Lupe. Até daqui a pouco com mais da Macaca. E o CH também volta na tela da Band, já nos Donos da Bola, comando de Carlos Batista. Agora são 12 horas e 21 minutos. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Quer marcar um golaço na hora de construir ou reformar ou decorar? Na Telha Norte você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Atenção! Revestimento glacial Off-White acetinado 32 por 59 da Insepa, de R$ 63,90 por R$ 49,90. Kit Gabinete Saveiro, 2 portas com cuba e espelho, cor branco da Selite por apenas R$ 399,90. E tem mais, tem muito mais. Kit Gabinete Saveiro, 2 portas com cuba e espelho, cor branca Vengue da Selite por apenas R$ 399,90. Misturador de mesa para lavatório Up da Selite de R$ 509,90 por R$ 399,90. Fique ligado! As ofertas são válidas até o dia 8 de julho nas lojas de Campinas e toda a região. E você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão Telha Norte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você à tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo hoje tem decisão aqui na Bandeirantes. Brasil e Peru, semifinal da Copa América. O provável Brasil do técnico Tite, com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodge, Casimiro, Fred, Roberto Firmino, Lucas Paquetá, Richarlison e Neymar. Já Ricardo Gareca deve escalar o Peru com Gasselli no gol, Lora, Araújo, Kellens, Abram e Marcos Lopes, Tapia, Yotun, Cueva, Raziel Garcia
e Lapadula. Esse é o provável Peru. Roberto Tobar do Chile é quem apita o jogo, que terá transmissão de Ulisses Costa aqui na Rádio Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Está querendo mudar as cores em sua casa? Fazer um efeito diferenciado em uma de suas paredes? A Tamandaré Tintas vai te ajudar. Ela possui os melhores profissionais do ramo, capacitados para o bom atendimento, com o melhor preço e melhores condições de pagamento. Tamandaré Tintas está no mercado há mais de 25 anos, junto com a marca Souvenir. Lojas em Indaiatuba, Elias Fausto, Salto e Vinhedo. Confira a unidade mais próxima, tamandaretintas.com.br. Siga nossas dicas, @tamandaré.tintas. Tem rede balançando. É bola! Entrega a bola para Bidu pela ponta esquerda, Bidu para Júlio César para Regis de calcanhar, para Rodrigo Andrade escapa da marcação, o Davó quem dominou, entregou na ponta, que bola do Davó para Diogo Matheus, levantou a cabeça, apontou, levantou na boca do gol para Sávio, bateu na casinha! De calcanhar pro Davó, enxergou o Diogo Matheus na ponta, ele dominou, apontou, entregou pro Sávio, que bateu de primeira pro fundo da casinha do Brusque. Goleada no Brinco, virou passeio. Guarani 4, Brusque 1. Este é o Guarani que o torcedor deseja ver em casa, entregando ofensivamente um futebol vistoso e que faz lembrar bons momentos do Guarani. Beleza Sávio, beleza Bugre, explodindo a torcida campeã brasileira de 78, Guarani na frente, goleada pra cima do Brusque. Guarani 4, Brusque 1. O detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Mas que jogada, hein, Júlio? Aliás, no primeiro tempo eu falei que o lado forte do Guarani era exatamente o do Diogo Matheus em cima do Ayrton. Isso acabou se confirmando. O Ayrton perdidinho, o jogador do Brusque. Bola trabalhada, setor direito, cruzamento. Bruno Sávio recebeu e não deixou nem a bola quicar. Pegou de primeira e não deu pro Jefferson Paulino. 4-1, Guarani tá vencendo o Brusque no Brinco, Júlio. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição.
Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos aqui o Nossa Área. Na sequência, Elia Júnior comanda a edição nacional. Eu volto às 5 horas com Bandeirantes Esportiva. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil, a Rede Bandeirantes de Rádios, unida para que você tenha a melhor informação esportiva nesta segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Direto e reto Na Ponta da Linha com o técnico... Na Ponta da Linha. Na Ponta da Linha com as informações do Palmeiras. Alô, meu caro Vinícius Bueno. Já antecipamos aqui que Felipe Melo e Jailson não terão seus contratos renovados. Me surpreende essa questão do Felipe, hein, Vini? Tudo bem, Elia? Ótima tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui em mais uma edição do Nossa Área. Pois é, pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, essa foi uma informação que a gente já antecipou, inclusive no jogo contra o Sport. O Jailson foi escalado na Ilha do Retiro para o seu 7º jogo neste Campeonato Brasileiro.